Diz assim: por isso, já foi? Acharam aí? Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Obrigado. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Diga: lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas e por suas mulheres e por suas casas. Agora dá um conselho para a pessoa que está do teu lado. Diga: guerrei por sua família. Eu acho que não foi, você não falou com ânimo suficiente. Ele não vai, do jeito que você falou, ele não vai guerrear. Fala, irmão, igual carioca: guerrei por sua família. Essa aí, ó. Agora igual um piauiense brabo, daqueles brutos. Diga: guerrei por sua família. Isso, agora sim. Agora igual vascaíno: guerrei por suas famílias. Só vi meu irmão, pelo menos eu e você, para ensinar esse povo como é que faz. Eita glória. Vocês não estão lendo a Bíblia? Está escrito lá: eis que estarei com Vasco todos os dias. Não está já? Senhor da glória. Queridos, eu confesso que eu fiquei à tarde pensando sobre o que ministrar, e eu fiquei muito empolgado com umas 3 palavras, e eu falei: Senhor, e até agora eu não sabia exatamente qual das 3 seria, e eu falei, como agora no último momento aqui, na hora da oração, o Senhor falou: é essa. Então, eu creio que o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Você pode fechar os olhos comigo e dizer: Senhor Jesus, abre os meus ouvidos nessa noite. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa me encher. Que essa palavra possa transformar a minha vida. E que essa palavra possa abençoar as famílias que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês conhecem esse personagem, Neemias. Um homem que estava no cativeiro, mas embora estivesse no cativeiro, era alguém que tinha uma certa importância no império onde ele estava. Todo mundo sabe o quanto esse Neemias se empenhou para reconstruir. Ele consegue uma autorização para voltar a Jerusalém e reconstruir as muralhas que haviam sido derrubadas. E eu penso que profeticamente, hoje, nós vivemos um tempo onde Deus precisa levantar um monte de Neemias nesses nossos dias, porque existe uma muralha que precisa ser reconstruída, amém? Existe uma muralha, as muralhas dos valores, da moral, do temor do Senhor, têm sido derrubadas nesse nosso tempo. Tudo que nós temos visto nesses dias é uma tentativa de desconstruir os valores do reino de Deus, tudo aquilo que Deus estabeleceu, o conceito de família. Eu não preciso explicar muito isso para você, você vê isso diuturnamente, é só disso que a gente vê na televisão e nas redes sociais, uma desconstrução de valores. E eu penso que Deus quer levantar os Neemias dessa geração, amém? Tem um Neemias aí do teu lado, dá uma olhada para ele, dá uma olhada para ela, é isso aí. Oh Jesus, a família está em perigo, querido, ou melhor, as famílias estão em perigo, e sabemos que a estratégia do inimigo é desconstruir o conceito família segundo o coração de Deus. E essa foi a razão
pela qual a primeira conferência que nós fizemos lá na Sobre as Águas foi sobre família. O ano passado eu levei o pastor Marcos Borges, o pastor Cote, eu não sei, o pastor Fred conhece o pastor Cote, um homem que ministra sobre família maravilhosamente bem, e lá nós levamos ele, foi um tempo tremendo e precioso. Deus tem pressa em cuidar das famílias, amém? Neemias era um homem que tinha uma posição importante, eu disse isso, dentro de um grande império, mas ele deixou tudo para reconstruir as muralhas, porque ele sabia, queridos, que uma cidade sem muralhas é uma cidade desprotegida, uma cidade sem muralhas era uma cidade exposta, era uma cidade vulnerável. Então penso que como igreja nós temos que ser aqueles que constroem muros ao redor das famílias, amém? Nós precisamos ser aqueles que vão construir muros para cercar as famílias de Teresina, para cercar as famílias do Piauí, para cercar as famílias do Brasil. Nós seremos edificadores de muros. E para que isso aconteça, hoje, nessa noite, eu queria te dizer como é que a gente vai construir esses muros, como vamos levantar, como vamos erguer esses muros de proteção às famílias. Eu quero te dar três conselhos nessa noite. Eu pretendo ser bem breve, mas eu penso que se você entender e se você agarrar esses três princípios que eu vou te dizer agora, eu sei que vocês já o sabem, mas eu quero só reforçar aqui nessa noite. Eu penso que isso vai fazer diferença na tua vida, isso vai fazer diferença na vida da tua família, isso vai fazer diferença nessa igreja, e você vai ver daqui a pouco como estaremos e como seremos, amém? Amém? Então o primeiro conselho, como é que se protege, como é que se levanta os muros para proteger a família? Você protege a sua família lhes ensinando a palavra. Você protege a sua família quando você lhe ensina a palavra. Diz para a pessoa que está do seu lado: você precisa ensinar a palavra para a tua casa, para a tua família. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Esse versículo, mas você está cansado de saber. Eu só quero te lembrar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará deles. Ensina a criança no caminho. Querido, isso é uma responsabilidade dos pais, principalmente do pai, do homem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que é comum no Brasil. Ou se não é comum em todo o Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro é muito comum. É comum a gente ver uma casa de crente onde a mulher é super fervorosa, onde a mulher lê Bíblia, onde a mulher é super dedicada e o homem é meio relaxado com Bíblia. Será que é só no Rio que acontece isso, pai? A mulher é mulher de oração, a mulher e o homem é meio qualquer nota. Só que a incumbência de ensinar aos filhos, é claro que é do casal, mas principalmente do homem, da figura masculina, do pai. A incumbência de ensinar, a responsabilidade de ensinar a palavra é do pai, da figura paterna. Hoje de manhã nós falamos disso. Então, pai, essa é a nossa responsabilidade, ensinar nossos filhos. A grande questão é que para ensinar, você tem que se dedicar à palavra. Você tem que ler. Você tem que ler Bíblia. Lá na igreja eu lancei o desafio. O ano passado nós lemos a Bíblia toda, fizemos um plano anual de leitura e lemos a Bíblia toda. Esse ano estamos lendo de novo, já estamos lendo a Bíblia pela segunda vez. E no ano que vem, e nos próximos, enfim, até Jesus voltar, todo ano a gente lê a Bíblia uma vez. Sim ou não? E quando você lia jornal todo dia. Você vai na internet todo dia. A gente fica na net todo dia. Então a gente pode dar tempo, dar um jeito, consiga tempo. Mas nós precisamos pegar um amor por essa palavra
ter amor, por apego por essa palavra, para que possamos ensinar os nossos filhos. Então, querido, quando nós estamos ensinando os nossos filhos a palavra de Deus, nós estamos levantando um muro de proteção em torno deles. Quando nós ministramos a palavra, ensinamos a palavra na nossa casa, nós estamos edificando um muro. Nós temos um papel sacerdotal no lar. Os pais têm, a figura paterna tem um papel sacerdotal. Quando você não ensina o teu filho a honrar a Deus, o mundo vai ensinar o teu filho a desonrar a Deus. Não tem jeito, é exatamente isso. Se nós não ensinarmos os nossos filhos como honrar ao Senhor, o mundo vai ensiná-los como desonhar o Senhor. E aprender a desonrar o Senhor é muito mais fácil. Acredita em mim. Ninguém precisa, por exemplo, ensinar os filhos a se comportarem mal. Você já ensinou seu filho a fazer bagunça, a desrespeitar? Não precisa ensinar. Eles já nascem com isso, né? Meu Deus do céu. Outro dia eu tenho dois. Eu tenho um de 15 e um de 4 anos. O primeiro, o de 15, o menino sereno, menino tranquilo. Dá para ter uns 10 dele. Menino tá zen. E aí, justamente o filho da velhice. Eu dei 10 anos, eu deixei um espaço de 10 anos entre um e o outro. Meu irmão, veio o segundo. O segundo veio ligado na tomada do 220. Ele veio, pau! Já me devolveram ele umas 3 vezes da salinha das crianças. Pastor, hoje não tem condições dele ficar. Para devolver o filho do pastor, aí você já faz uma ideia como é que é isso aí. Aí outro dia, eu estou vendo ele, nós fomos na casa de um amigo, fomos jantar na casa de um amigo, aí esse amigo tem 4 meninos, tem 3 meninas e um menino, e eles estavam tudo um degrauzinho assim, e eles estavam brincando, e aí eu perguntei para uma das meninas: você quer ser o quê quando crescer? Ela: eu quero ser médica. E você? Eu quero ser bailarina. E eu perguntei para o menino: e você? Ele falou: eu quero ser pastor. E aí, como o Samuelzinho, meu filho, estava perto, eu falei: e você? E ele está só olhando, ouvindo as crianças. E eu perguntei: e você, Samuel, você quer ser o quê? E ele falou: eu quero ser o chefe que vai mandar em todo mundo. Falei: mas meu pai. Falei: meu Deus, a gente não precisa ensinar essas coisas. E ele é desse jeito. Aniversário dele essa semana, e antes de ontem, tinha uma ovelha lá em casa, e nós estávamos fazendo o cartão, o convite dele, e todo mundo estava dando opinião. Ele chegou no meio e falou: olha só, a festa é minha, vai ser do meu jeito. Eu falei: Pai eterno, Senhor. Desse jeito. Nós pensávamos até em ter o terceiro, mas abortamos essa missão. Mas, querido, você não precisa ensinar seu filho a fazer coisas desse tipo. Eles já nascem com isso. O que a gente precisa é ensinar a palavra. Precisa ensinar. Nós temos um papel sacerdotal, querido, nós pais, nós homens, sabe? Existem 5 dimensões bíblicas da paternidade. 5 dimensões. A dimensão pedagógica, o ensino do pai. Nós, sacerdotes da nossa casa, fomos chamados para sermos os ensinadores da nossa casa. A dimensão pedagógica, o ensino do pai. A dimensão espiritual, a doutrina do pai. Era o homem que ensinava a lei para o filho. Era o homem que lia a lei para o filho. A doutrina do pai. É a gente que vai ensinar. É a gente que vai dizer. Dimensão moral. O exemplo do pai. O exemplo. Nossos filhos vão nos ouvir. Mas eles vão praticar o que eles nos virem fazer. Não adianta a gente dizer uma coisa que a gente não faz. A nossa palavra vai surtir muito mais efeito quando eles nos virem fazer. A dimensão social, a instrução do pai. E a dimensão afetiva, a companhia do pai. 5 dimensões: pedagógica, espiritual, moral, social
e afetiva. A palavra sacerdote em hebraico, Cohen, significa aquele que ensina a Torá, aquele que ensina a lei. E fala dos oráculos de Deus para o povo, aquele que faz previsões sobre o juízo de Deus. E existem 4 atribuições do sacerdote: santificar-se pelo povo, interceder pelo povo, falar para o povo em nome de Deus e ensinar o povo a se relacionar com Deus. É isso que nós, homens, sacerdotes da casa, precisamos fazer. Eu estou pegando no pé dos homens desde cedo, já viu? Mas não tem como ser de outro jeito. O trem é com a gente mesmo, irmão. Nós que, como bons vascaínos, chamamos a responsa para a gente e vamos lá, e é isso aí. É a gente que vai, né? É a gente que vai dar uma direção para a nossa casa. Esse negócio da mulher jejuar e orar e o marido ficar vendo o jogo do Flamengo, só os flamenguistas fazem isso, acabou, não dá. É a gente que tem que pegar esse cajado. O negócio da mulher orar, eu estou falando porque, irmão, eu sei como é que é esse trem. Eu fui criado na Assembleia de Deus, né, irmão? Naquele tempo que não podia ver televisão, que não podia andar de calça comprida, que não podia cortar cabelo. Eu não sei se é aqui, mas lá no Rio tinha isso. Para ver a Copa do Mundo, eu ia visitar a minha avó toda vez, todo jogo da Copa do Mundo eu ia para a casa da minha avó, que ela era da quadrangular, na quadrangular podia, eu só lá. Mas lá em casa, minha mãe era mulher de oração, tinha oração lá em casa quebradeira, irmão. As senhorinhas gostavam de orar com vontade. Mas meu pai não era com aquela vontade toda de orar. Aliás, eu via muito pouco meu pai orar, até Deus fazer algo na vida dele, até ele precisar orar de verdade. Então, era normal, era comum esse cajado ficar na mão da mãe. Mas eu penso que o Senhor está restaurando e está mudando isso. Chegou o nosso tempo, homens de Deus, chegou o nosso tempo. É nosso tempo de nos santificar pela nossa casa, de interceder pela nossa casa, de falar em nome de Deus a nossa casa e de ensinar os nossos a se relacionar com Deus. Nós não podemos deixar a televisão, que o colégio, que o governo ensine os nossos filhos a Bíblia. A responsabilidade é minha e tua. Quando você não ensina os teus filhos a honrarem, o mundo vai ensinar a desonrar, e eu já disse isso. A Bíblia te promete que se você ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar, eles, ainda que depois de crescerem, eles não vão se desviar desse caminho. Amém? Você crê que isso é uma verdade, irmão? Então ensina agora. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Era uma ordenança de Deus. Deus falou: você vai inculcar nos teus filhos. O que é inculcar? Você vai colocar essa palavra dentro da cabeça dele. Você vai falar, e está dizendo que é para você falar quando? Quando você vai falar dessa palavra? Você vai falar dessa palavra andando no caminho. Ou seja, você precisa estar mais perto do teu filho, pai. Você precisa ser o melhor amigo do teu filho, pai. Andando no caminho. E quando ele for deitar, antes de dormir, você vai falar da palavra. E quando ele se levantar, você vai falar da palavra. E se você continuar lendo esse versículo, você vai ver que ele manda: bota cravado essa palavra na entrada da tua porta. Eu não sei quantos aqui já foram a Israel, mas vocês já foram. Eu tive a oportunidade de ver uma cerimônia a minha língua da Bar Mitzvah. Eita, glória!
Eu achei lindo aquilo, o garoto indo na frente com o livro da lei, e o pessoal em volta, a família em volta, e tocando, e música, e o garoto estava indo para o santuário para ser interrogado por um sacerdote, lindo, e lá ele ia ser interrogado, para ver se ele sabia ou não, se o pai ensinou. Se ele não soubesse, o pai falhou, o pai não ensinou. Que palavra! Que a palavra não se aparte da tua casa, meu irmão. Ensina os princípios da palavra para os teus filhos. Isso deve ser um compromisso. O rei Acabe teve 70 filhos. Você já ouviu falar de Acabe? O marido daquela mulher, a Jezabel. Ele teve 70 filhos, Acabe. Meu Deus, 70. Eu não sei se foi tudo com Jezabel, mas meu amor, uma mulher ter 70 filhos é bruta, hein? Mas não. A verdade é que todos eles, a Bíblia diz que todos os filhos de Acabe, todos eles pereceram, todos eles morreram. Alguns por nunca se arrependerem dos seus caminhos, e outros pelo mau exemplo. Quando diz 70 filhos, não era, eu digo a geração dele. Todos eles pereceram. Teve um outro camarada que a geração teve 70 filhos também, Obed-edom. E esse camarada, ele nem era hebreu. Quando Davi vinha trazendo a arca pela primeira vez para Jerusalém, você sabe muito bem que ele teve a infeliz ideia de botar a arca num carro de boi, e você sabe que o boi tropeçou no meio do caminho, e que Uzá, tentando segurar a arca, foi rachado no meio. E aí Davi olhou e falou, para mim, essa é a minha versão da história, é o que eu acho. Ele olhou, ele falou, esse negócio dessa arca é perigoso, se não souber lidar com esse trem direito, a gente se arrebenta. Então, eu não vou botar isso na casa de um hebreu, eu não vou botar isso na casa de um judeu, sabendo que pode dar ruim. Eu vou olhar alguém que não seja dos nossos, eu vou olhar alguém que, se morrer, meu irmão, não vai ser alguém, um judeu. Aí tinha um geteu, lá um cara chamado Obed-edom. E eu não acho que Davi falou, você quer ficar com a arca na sua casa? O cara tinha acabado de ver o outro sendo rachado no meio. Eu acho que Davi falou, a arca vai ficar na tua casa. Ou seja, segura isso aí, dá o seu jeito de guardar essa arca. Irmão, acontece que aquele homem temeu. Ele temeu a presença, porque a arca simbolizava isso, a presença de Deus. E ele temeu de tal forma que eu imagino, querido, quando há temor, há zelo. Quando há temor, há cuidado. E é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa trazer para a nossa casa: zelo e cuidado com as coisas de Deus, zelo e cuidado em guardar as coisas de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus. Aquele homem, eu imagino que quando a arca foi assentada na casa dele, aquele camarada que talvez até então nunca tivesse se relacionado com Deus, ele deve ter se prostrado e orado e falado: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não te conheço, eu não sei como lidar com a tua presença. Me ensina a te temer, me ensina a guardar a tua presença, a tua santidade. Irmão, mas ele temeu tanto. E eu imagino que ele tinha tanto zelo pela presença, que a Bíblia diz que em 3 meses, Deus começou a fazer milagres na casa dele. Em 3 meses, Deus prosperou aquele homem de uma tal maneira. E a Bíblia diz que Deus abençoou a geração dele, e abençoou as gerações de Obed-edom, porque ele amou e ele temeu a presença de Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11, diz: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Quando a gente aprende, quando nós aprendemos a nos relacionar com a presença de Deus dentro da nossa casa,
o resultado é a bênção de Deus sobre nós. O resultado é a bênção de Deus sobre a nossa família. Os filhos de Obed-edom foram abençoados. Os filhos de Obed-edom foram abençoados. A família de Obed-edom foi abençoada. O primeiro conselho é, então, ensina a palavra. O segundo conselho, eu vou correr, para a gente levantar um muro na nossa casa, para a gente proteger a nossa casa. Como é que eu protejo a minha família? Eu protejo a minha família orando por eles. Diga, eu protejo a minha família orando por eles. Nós precisamos orar mais pela nossa casa. Jó capítulo 1, versículo 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A Bíblia diz que Jó, mesmo sem saber se os filhos haviam pecado ou não, a Bíblia diz que ele se antecipava, ele oferecia sacrifícios, ele intercedia pelos seus filhos. Quando os filhos iam para a festa, ele intercedia. Quando os filhos saíam e iam para algum lugar, ele intercedia. Nós pais precisamos ser intercessores dos nossos filhos. Eu aprendi, meu filho acorda cedo, meu Deus do céu, acorda 6 e alguma coisa para ir para a escola. Esse horário para música é madrugada, tá, gente? 6 horas da manhã para música é um negócio. Mas eu tenho aprendido a levantar para orar com ele, para abençoar ele, para liberar, para profetizar sobre a vida dele, para profetizar. E quando eles vão dormir, eu vou lá e oro por cada um deles e profetizo sobre a vida deles. Aliás, eu tenho aprendido a profetizar pelos meus filhos todo dia. Eu boto a mão na cabeça dele e digo: você vai mais longe do que eu, você é a flecha de Deus, vocês são flechas de Deus, vocês vão rodar nações, Deus vai glorificar o nome dele através de você. Querido, a palavra empoderamento está sendo usada aí de maneira errada. Inventaram essa palavra, eu já tinha, não sei. Mas de um tempo para cá que a gente começou a ouvir isso com mais frequência. Empoderamento, meu irmão, é você botar a mão na cabeça do seu filho e empoderá-lo de verdade e profetizar e dizer: você é sacerdote do Deus vivo, que o Senhor te cubra de glória, que as bênçãos das alturas, as bênçãos das profundezas, que as bênçãos dos montes eternos repousem sobre a tua cabeça. Eu te abençoo. Vai na força do Deus vivo. Todo dia de manhã. O meu primeiro filho, o filho mais velho, ele era meio caladão, tímido. E não é que ele já está acreditando nesse tudo que eu estou profetizando na vida dele. Ele já está todo sererepe. Já está todo... De um tempo para cá ele começou a se interessar por política. A gente só tem 2 assuntos, eles. A gente tem 3 assuntos: Bíblia, futebol e política. Aí ele me fez levar ele na conferência do Anderson Silva, da Governe, em Brasília, agora umas 3 semanas atrás. Eu cheguei em casa, ele falou: pai, eu quero ir na conferência lá do Anderson Silva, porque é uma conferência de empoderamento político. Eu falei: tá bom, você quer, vamos embora. Mas eu fui com ele. Irmão, eu penso que chegou o tempo. Você não tem noção do poder que há nas tuas palavras. Vamos fazer o que a Bíblia mandou. A Bíblia mandou você profetizar sobre os teus filhos. A Bíblia mandou você abençoar. Irmão, quando um pai botava a mão na cabeça do filho e abençoava, era abençoado mesmo, e está acabado, irmão. Você acredita que a bênção do Senhor está sobre a tua vida? Então a gente precisa ministrar isso nos filhos. A gente precisa orar. A oração de um justo vale muito, a Bíblia diz, e tem os seus efeitos. A oração de um pai tem poder. A oração, Deus respalda a oração de um pai, tem poder. Jó sabia disso.
cada vez que você ora por tua esposa, cada vez que você ora pelo seu esposo, cada vez que você ora pelos teus filhos, você está construindo um muro ao redor da sua família, e isso é de contínuo. A Bíblia diz que tinha que ser todo dia, tinha que ser andando no caminho, tinha que ser na hora de deitar, tinha que ser na hora de levantar. É todo dia você precisa. A gente fala às vezes tanta bobagem dentro de casa. Por que a gente não muda o hábito e não aprende? Vamos aprender a profetizar. Amém? Vamos aprender a profetizar. Por que a gente não cruza com o outro dentro de casa e fala: você é a lança do Senhor, você é a espada do Senhor, você que vai fazer justiça nessa terra, você vai ser a boca de Deus nas nações. Eita glória! Daqui a pouco eu vou estar igual o Jacinto o manto aqui. Creia que esse filho que dá trabalho, irmão, esse filho que dá trabalho, que você não vê a hora dele receber Jesus, creia que ele pode ser um dos maiores homens de Deus dessa nação. Creia que ele pode fazer grandes coisas em Deus. Creia que esse marido alcoólatra pode ser um pregador do evangelho ainda. Creia que essa mulher que não quer nada com Jesus, ela pode ser aquela que amanhã vai estar dirigindo oração na casa do Senhor, que vai estar recebendo um monte de mulheres, cuidando de mulheres. Ore pela tua casa, construa muros ao redor dela. Eu disse então, ensine a palavra. A gente constrói muro quando ensina a palavra. A gente constrói muro quando ora pela nossa casa. E o terceiro e último conselho: proteja a tua família congregando com eles. Congregando com eles. Diga: proteja a tua família congregando com eles. Gênesis capítulo 8, versículos do 11 ao 16. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela porém já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Quando entraram na arca, você sabe da história de Noé, eu não preciso te contar, né? Você sabe que a maldade do povo chegou até os céus e Deus decidiu acabar com tudo. Deus decidiu inundar a terra, mas antes que ele fizesse isso, ele avisou a Noé. E ele disse para Noé construir uma arca. Irmão, e o tempo todo que Noé estava construindo aquela arca, o povo zombava, o povo dizia que era doido, o povo dizia: está maluco. Alguns teólogos creem que até aqueles dias, por isso era tão difícil das pessoas acreditarem no dilúvio, porque até aqueles dias, alguns teólogos creem que não havia chovido. Eles não sabiam sequer o que era chuva, porque em Gênesis diz que havia um vapor que subia e que regava toda a terra. Era um vapor que regava a terra. E eles não criam em água descendo dos céus. Noé passou tempo, irmão, há muito tempo, construindo aquela arca. E quando o Senhor falou: é agora, se você ler o texto com atenção, você vai ver que Noé ficou na porta da arca. E ele colocou os animais para dentro. E ele coloca um casal, aliás, eram mais de um casal de animais. Se eu não estou enganado, depois eu tiro essa dúvida sua. De animais, e eles entraram. Depois entra a sua esposa, depois entram seus filhos com as suas noras. Noé foi o último a entrar na arca.
Porque ele se assegurou. Por que ele foi o último a entrar? Porque ele se assegurou de que todos da sua casa tinham entrado primeiro. Ele se assegurou de que todos da sua casa estivessem dentro da arca. Sua esposa, seus filhos, suas noras. Se a tua família estiver dentro da arca, ela está protegida. Muitas vezes nós estamos aqui nos deleitando do Senhor, enquanto tem muita gente da nossa casa que está fora dessa arca, que está fora da proteção do Senhor, e que vai perecer se não entrar. Se a tua família estiver dentro da arca, ela está segura. A arca representa a igreja do Senhor. A arca representa a comunhão dos santos. A arca representa a proteção. A arca representa a salvação. Então você e eu precisamos nos assegurar de que não fique ninguém da nossa casa de fora, de que ninguém dos nossos pereça. Amém? Antes que o Senhor feche a porta, se assegure de que todos estejam congregando. Não desista daquele filho que não quer vir mais à igreja. Não desista do pai alcoólatra. Não desista do irmão viciado. Não desista daquele que aos seus olhos é irrecuperável, que é inconverso. Não desista, querido. Nós precisamos ensinar-lhes a amar a Deus, mas também precisamos ensiná-los a amar a casa de Deus. Nós precisamos amar a casa de Deus. Nós vivemos num tempo de gente decepcionada com a igreja. É incrível, pastor Fred, como é que as pessoas chegam, pelo menos lá no Rio, elas chegam na casa do Senhor, elas chegam de armadura, de escudo e com a guarda levantada. As pessoas estão indo para a igreja para aliviar a consciência, mas não querem se envolver, não querem estar armados. Feridos, já vieram de 2, 3 experiências ruins com a igreja e elas chegam feridas e feridas e feridas e não querem se abrir. No EFOL essa semana, Pai eterno, quando a gente sentava para conversar com as pessoas, meu Deus, nós precisamos voltar. Tem muita gente falando mal da igreja. Tem muitos pregadores que têm falado mal da igreja. Eu sei que a igreja é um lugar cheio de defeitos, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, não sei se você já parou para pensar. O que é ficar dentro de uma arca trancada com um monte de bichos? Noé limpava cocô de bicho o dia inteiro, irmão. Aquela arca devia ter um cheiro muito ruim. Não era confortável. Não tinha ar-condicionado. Imagina que quando os bichos diurnos dormiam, os noturnos acordavam. Quando os bichos noturnos dormiam, os diurnos acordavam. Era gritaria de bicho o dia inteiro. Irmão, você já pensou que por causa de se Deus tivesse contado a história inteira para Noé, talvez ele não aceitasse. Essa mania que o nosso Deus tem de contar a história editada, ele fala o começo. Fala o seguinte: vai chover, prepara uma arca que eu vou salvar a tua família. Mas ele não falou que por causa de uma chuva, Noé ia ficar mais de 1 ano dentro de um lugar apertado, cheio de bicho, sem dormir direito. Você pode ter certeza que naquele ano Noé não dormiu direito. Subia e descia 3 andares, era ele o dia inteiro subindo e descendo escada para alimentar bicho. Aquela arca é a igreja, irmã. Tem problema na igreja? Meu pai, nem sempre cheira bem. Tem gente problemática na igreja? Um aí do teu lado aí.
vez em quando dá confusão na igreja? Se dá. Tem gente que erra na igreja, ou um aqui no altar. Mas se você estiver fora dela, você vai morrer. Se você estiver fora dela, você vai perecer. Se você estiver fora dela, as águas vão te sucumbir. Tem problema na igreja. Mas essa igreja foi inaugurada pelo Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a chamar gente estranha para andar com ele. Ele chamou um Judas, ele chamou um Pedro, ele chamou um Tomé. Meu Deus do céu. Ele chamou os filhos de Zebedeu, que já estava igual meu filho, falando: aí ó, lá, deixa eu sentar um do lado e outro do outro do teu. Chamou gente assim, isso é igreja. Eu sei que tem defeito, eu sei que tem problema, mas eu amo essa igreja, eu amo a casa do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a casa do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar esse lugar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a estar nesse lugar. Você levanta um muro, você protege a sua família quando você ensina a tua família a congregar. Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 20, diz: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós, ali nosso Deus lutará por nós. É juntos, quando nos unimos, quando temos comunhão, quando somos igreja, o nosso Deus luta por nós. E terminando, querido, teus filhos vão seguir o que você faz. Eles não vão simplesmente ouvir o que você diz, eles vão seguir o que você faz, não o que você diz para eles fazerem. Então, não diga para eles serem pontuais se você só chega atrasado no culto. Não diga a eles que você ama a casa de Deus se você só vem na igreja de vez em quando, se você não se envolve com nada. Não diga a eles que Deus é o número 1 em tua vida se você só ora uma vez no ano. Eles vão fazer o que eles não vão fazer o que tu dizes, eles vão fazer o que tu fazes. Não espere, e você também, querido. Essa é uma palavra para a família, uma palavra para casados, mas é uma palavra para você que está solteiro também. Não espere estar casado para consertar os seus passos. Isso que nós estamos falando agora, então é para você aprender a desenvolver agora, porque se você não ora em casa agora, quando você for casado você não vai orar também não. Não espere ter uma família para se corrigir. Hoje é dia de salvação para você, para casado, para solteiro. Hoje é dia de salvação. Nós vamos construir muros ao redor das nossas famílias, ensinando-lhes a palavra, orando por eles e ensinando-os a congregar, a amar a casa de Deus. Amém? Podemos ficar de pé para orarmos?